Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos e nossos amigos que nos acompanham pelo Twitter, estamos no local de reunião da igreja em Vila Velha e toda terça-feira estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Amém. Estamos alegres por estar aqui e convidando os irmãos, aqueles que puderem, estarem de posse da sua Bíblia. Nós leremos alguns versículos e os irmãos poderão estar acompanhando. Nós nos baseamos pelo livros espirituais. Estamos estudando este livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Estamos no capítulo 4. Já foi dada uma palavra sobre esse capítulo e hoje estaremos continuando, que tem como título O Único Foco na Obra de Deus. Amém. Bom, para dar início a essa palavra, nós precisamos primeiro fazer um pequeno resumo das palavras anteriores, até mesmo para que nós possamos conhecer e entender o título, desse livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Essa aliança iniciou-se no início de tudo, com Deus e o homem. Havia, naquele tempo, no princípio, uma perfeita harmonia entre Deus e o homem. Uma perfeita conexão, uma perfeita aliança. A glória de Deus estava ali. Deus e o homem na glória. Infelizmente, o homem desobedeceu. E tudo foi jogado por água abaixo. O pecado entrou no mundo. O homem se separou de Deus. Foi expulso do jardim do Éden. Mas Deus, pela sua misericórdia, nunca abandonou o homem. Nunca se esqueceu do homem. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus nos enviou Jesus para que a aliança que tinha sido rompida pudesse ser novamente restabelecida. E pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a essa terra, que aqui viveu, que aqui se entregou, que aqui morreu, aqui ressuscitou, e Deus o recebeu na eternidade, na glória, na sua glória. Ele, pela sua obra, restabeleceu essa aliança que tinha sido rompida. Por isso, falamos do ministério da nova aliança. Jesus deu início a esse ministério. E ele passou esse ministério para os apóstolos, que depois transmitiu ao apóstolo Paulo, transmitiu para o apóstolo João, e chegou até nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, escrevendo na segunda epístola da carta dele à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 6, Paulo diz que Deus nos habilitou para sermos ministros desta nova aliança. Ele nos habilitou. E todo ministro, nós sabemos, temos o nosso presidente, que tem os seus ministros, e é entregue
uma missão a cada ministro. Nosso Senhor nos entregou uma missão, nos entregou uma comissão. Gostaria que os irmãos que estão nos acompanhando, que estão aqui presentes, abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. A grande comissão. Qual foi essa missão que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos? Discípulos estes que hoje, que nós, os que cremos no Senhor Jesus, que fomos salvos, somos agora os seus discípulos. Diz assim, versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Até aí. Essa é a nossa missão. Esta é a nossa comissão. De ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Senhor nos deu essa comissão de fazer discípulos de todas as nações. Mas não só isso. Ele também diz que nós precisamos ensinar esses que receberem a palavra, receberem esse Evangelho, a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Amém. Senhor Jesus, esta é a nossa missão. Este é o único foco da obra de Deus, que é o título do capítulo que estamos estudando. Este é o único foco. Esta é a única comissão. Existe somente um ministério, um foco só. Senhor Jesus. Paulo, ele continua dizendo que todo ministro tem essa missão. Agora, para cumprir essa missão, nós temos algumas dificuldades, como servos de Deus. Paulo, ele diz que o Senhor nos habilitou para sermos ministros desta aliança. Há uma opção de cada servo de Deus, de ser ou não. Aquele servo de Deus que é ouvinte somente, que não prega a palavra, que não evangeliza, é um servo que está salvo, foi salvo, tem a vida eterna, mas não exerce o ministério que foi lhe dado. É uma dificuldade de quantos e quantos irmãos. Talvez essa seja uma oportunidade de podermos refletir se o Senhor, se estamos fazendo a obra do Senhor. Mas tem até servos que fazem a obra do Senhor. Pregam a palavra, falam do Senhor às pessoas, até ensinam as pessoas a continuar no caminho, fazem estudo bíblico, como estamos fazendo aqui hoje, mas fazem só pensando em si, no seu sucesso próprio, querendo mostrar a sua capacidade, querendo ter o aplauso dos outros, muitas vezes utilizando o próprio Evangelho para angariar proventos, usando a palavra de Deus para poder
se promover e poder se sustentar da palavra de Deus. São dificuldades que muitos servos do Senhor têm. O apóstolo Paulo também teve dificuldades com a igreja em Corinto, com divisões, dificuldades de servos que tinham opção por determinados pregadores, faziam opção por um ou por outro. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 4, ele diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Homens que escolhiam a quem seguir. Quem é Apolo? Diz no versículo 5. E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, Paulo pregou o Evangelho. Apolo fez estudo bíblico. Mas o crescimento vem de nosso Senhor. O crescimento quem dá é o Senhor. De modo, e ele continua, de modo que nem o que planta, nem o que prega a palavra, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores. Amados irmãos e amigos, nós temos uma comissão de cooperar com a obra de Deus, de cooperar para que o Evangelho possa atingir a todas as pessoas. Amém. Paulo escrevendo também a Timóteo, na sua primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz que Deus quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa comissão. Pregar o Evangelho e cuidar das pessoas, cuidar daqueles que se converteram. Senhor Jesus. Paulo continua. Ele fala agora da responsabilidade destes ministros da nova aliança. Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada a nós também. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. O que Paulo quis dizer? Que ele pregou, levou a graça, falou do Senhor para as pessoas. Sabemos o que Paulo passou, o que o apóstolo Paulo passou, as dificuldades. Vimos domingo, ele era fraco, franzino, mas tinha uma comissão. E ele continua, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, que é o Senhor Jesus, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. O que Paulo quis dizer com isso? Ouro,
significa a natureza de Deus? A natureza de Deus é o amor. É o amor. Como ministros de uma nova aliança, não podemos pregar, não podemos cuidar, a não ser pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que está em nós, está em nosso espírito. Mas também ele diz que temos que edificar com prata. A prata significa a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa as virtudes do Senhor Jesus. Temos que infundir nas pessoas, naqueles irmãos, nos nossos irmãos, as virtudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também com pedras preciosas. E o que significa as pedras preciosas? O Espírito Santo, a transformação que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que está em nosso espírito, pode fazer em nosso ser, transformando mente, transformando as nossas vontades, as nossas emoções. Temos que edificar com esses elementos, não com madeira, com feno e palha. Madeira são aquelas dificuldades que disse há pouco. Irmãos que usam o evangelho, mas o amor é próprio, o benefício é próprio. Estão edificando com madeira, palho e feno. Mas o apóstolo Paulo continua. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante ao tribunal de Cristo e recebamos, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo de Cristo, por meio do corpo. Esse será o dia. E nesse dia, ele diz, porque está sendo revelado pelo fogo. Se você edificou com ouro, prata e preciosas, o fogo vai passar e você vai permanecer. E você será um vencedor. Porque no 14 ele diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, sobre o Senhor Jesus edificou, este receberá galardão. E o galardão será fazer parte do exército vencedor, que reinará com o Senhor nesta terra por 1000 anos. Senhor Jesus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Olha como é a misericórdia do nosso Senhor. Você, irmão, mesmo que não exerça a função de um ministro do Evangelho, você está salvo. A salvação é eterna. Você não perderá a salvação, mas sofrerá dano. A responsabilidade do ministro de uma nova aliança, de pregar o Evangelho, de cuidar de pessoas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, como se através do fogo, o Senhor possa ter misericórdia de nós, irmãos. Que naquele dia, o Senhor possa olhar para nós e ver, este foi um servo bom e fiel. Sobre este vai reinar comigo. Amém. Mateus capítulo 7, irmãos. Olha o que pode acontecer com os ministros que não cumprirem a comissão que nos foi dada. Capítulo 7, versículo 21, ele diz,
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade de Deus? É fazer a sua obra, é pregar o Evangelho, é cuidar de pessoas. Senhor Jesus. Aquele texto que li, de Coríntios, de 1 Coríntios, vamos retornar a 1 Coríntios, capítulo 3, que não sofrerá dano. Eu fiquei a imaginar, irmãos, aquele dia, o ladrão na cruz, e o apóstolo Paulo, diante do Senhor. O ladrão na cruz que foi salvo, que o Senhor disse para ele, aquele ladrão que reconheceu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Teve uma vida completamente terrível para estar ali, deve ter cometido inúmeros crimes. Deus, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, estava ali, não merecia. Mas ele disse àquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E no dia D? No dia, D maiúsculo, no tribunal de Cristo, esse ladrão certamente não reinará. Mas foi salvo. Amém. E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo que gastou a sua vida. O apóstolo Paulo, que nos deixou 14 epístolas, certamente estará reinando com o Senhor. Amém. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, irmãos e amigos. Naquele dia, como estará a nossa situação diante do Senhor? O caminho foi dado, é um único caminho. É um único ministério. Só há uma coisa a fazer: pregar o Evangelho. Amém. E cuidar de pessoas. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.